Nesse momento, eu peço que a nobre secretária faça a leitura dos expedientes diversos desta pauta. Denúncia, protocolo de número 2788 de 2021, autora Fabiana Pereira do Nascimento. Assunto: encaminha denúncia com perda de mandato. No dia 12 de 8 de 2021, esta Casa de Leis recebeu a referida denúncia de autoria da senhora Fabiana Pereira do Nascimento, solicitando, dentre outras providências, a instauração de procedimento para perda de mandato em face do vereador com assento neste Parlamento, de forma a ensejar o seu afastamento. Posteriormente, no dia 16 de 8 de 2021, a mesma cidadã apresentou outra denúncia de protocolo 2810/2021, na qual constam os mesmos fatos e fundamentos, estando esta apensa a primeira denúncia de protocolo número 27888/2021. Visando a tomada de providências regimentais, as denúncias foram encaminhadas à Procuradoria-Geral desta Casa para análise e parecer. Sendo assim, vou deliberar neste momento ao plenário a explanação do Procurador-Geral desta Casa, enquanto representante de órgão jurídico consultivo desta Casa, pelo tempo regimental de até 10 minutos, acerca desta análise técnica realizada. Sendo assim, irei colocar em apreciação do plenário. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, o ilustríssimo Procurador-Geral desta Casa de Leis, senhor Dr. Renan Nossa Gobi, para que possa fazer uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do presidente Wendel Lima, demais parlamentares, vereadores dessa casa, servidores, aqueles que nos visitam, também a população de Guarapari que nos assiste nessa hora. Nos foi solicitado o parecer técnico a respeito das denúncias que foram formuladas pela senhora Fabiana Pereira e, diante de possíveis vícios nessas denúncias que foram protocolizadas, bem como um aparente conflito normativo. E, por conta disso, a Procuradoria preparou esse parecer técnico que eu vou passar a fazer a leitura neste momento para vocês. Parecer, processos 2788/2021 e 2810/2021. Relatório. Trata-se de denúncia formulada pela senhora Fabiana Pereira do Nascimento à Câmara Municipal de Guarapari, em face do ilustre vereador Marcelo Rosa, requerendo, nos autos de número 2788/2021, abro aspas, a. Seja imediatamente afastado do seu cargo de vereador, b. Seja condenado pelas provas de em razão do cargo, e aqui eu já peço desculpas se em algum momento a redação tiver diferente de como deveria, é porque eu estou transcrevendo na íntegra como está lá. Seja condenado pelas provas de em razão do cargo, nomear assessora com propósito de recolher parte de sua remuneração, nos termos do 312 do Código Penal. C. Resposta imediata aos vereadores da Câmara de Vereadores Guarapari sobre a fala do vereador Marcelo Rosa, onde cita que todos os vereadores estão de comum acordo e todos são bandidos. D. Seja condenado pela evidente obtenção de vantagens ilícitas exigidas em razão do cargo e venda de votos, comprovada materialmente, e autoria no 3º e 4º áudio, conforme determina o artigo 316 do Código Penal e artigo 41A da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Que seja encaminhada cópia da denúncia ao Ministério Público, às redes de televisão, TV Gazeta e TV Tribuna. Fecho aspas. Os autos de número 2811/2021 foram apensados a este, de número 2788, tendo a mesma exposição dos fatos, os mesmos documentos anexados, trazendo os seguintes requerimentos. Abro aspas, a.
que os dados da presente denúncia sejam levados ao conhecimento da Câmara dos Vereadores de Guarapari para a tomada das providências cabíveis, que, se assim entenderem, seja aberta a comissão parlamentar de inquérito para avaliação do presente caso. B, que seja verificado se houve quebra de decoro parlamentar pelo referido vereador denunciado nos autos. Fecho aspas. As denúncias contêm 4 laudas. Consta comprovante de residência em nome diverso da requerente as folhas 5 em ambas as denúncias. As folhas 6 dos autos número 27 e 88 de 2021 consta CD, o qual, após leitura pelo computador, se constata que está vazio, contendo apenas 4 atalhos de possíveis áudios que não constam na mídia. As folhas 6 dos autos número 2810 de 2021 consta CD sem qualquer conteúdo gravado na mídia anexada. É, em síntese, o relatório, passamos à análise jurídica. Então, da fundamentação. Primeiro tópico da fundamentação é o que diz respeito à ilegitimidade ativa, conflito entre norma da Lei Orgânica Municipal e norma do Regimento Interno. Trata-se de denúncia formulada com base no artigo 55 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarapari, incluído pela Resolução 219 de 2019, e que assim dispõe. Artigo 55. Peço vênia para fazer rapidamente a leitura, presidente, do artigo 55. A denúncia escrita da infração, que requer perda de mandato, poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Bom, a perda do mandato é a punição mais severa que um parlamentar pode sofrer no âmbito dessa Casa de Leis. E, por isso, deve ser garantido um rito especial e democrático, uma vez que, de acordo com o sistema proporcional adotado pela legislação eleitoral brasileira, o mandato pertence, em regra, ao partido político e não ao parlamentar. Para analisarmos a aplicação do artigo 55 do Regimento Interno, devemos realizar uma interpretação sistemática dentro do próprio Regimento Interno e sua adequação às normas de repetição obrigatória da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do município de Guarapari. A Constituição Federal, em seu artigo 55, estabelece em quais situações ocorrerá a perda do mandato parlamentar, bem como a legitimidade para propor o processo desta natureza em âmbito federal. Vejamos. Só vou ler o caput e vou ler o parágrafo 2º para facilitar e não perdermos muito tempo. Perderá o mandato o deputado ou senador. Parágrafo 2º. Nos casos incisos 1, 2 e 4, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político, representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Bom, a Constituição Estadual, em seu artigo 53, estabelece os casos em que ocorrerá a perda do mandato parlamentar, bem como a legitimidade para propor processo desta natureza no âmbito estadual. Vejamos. Artigo 53. Perderá o mandato o deputado. Parágrafo 2º. Nos casos incisos 1, 2 e 4, a perda do mandato será declarada pela Assembleia Legislativa por maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político com representação na Casa, assegurada ampla defesa. Senhor procurador, só para a secretária fazer um outro registro de justificativo. Gostaria de justificar a ausência do vereador Léo Dantas devido ao compromisso externo. Pode prosseguir, procurador. Muito obrigado, presidente. Então, observem os senhores que o texto da Constituição Estadual ele está em total consonância com o texto da Constituição Federal. Quase que uma transcrição na íntegra, ipsis literis. Já a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 51, estabelece os casos de perda do mandato parlamentar, bem como a legitimidade para propor processo dessa natureza em âmbito municipal ou local. Vejamos, artigo 51. Perderá o mandato o vereador. Parágrafo 1º. Nos casos incisos 1, 2, 3 e 5, e aqui faço só um parênteses para explicar aos senhores. Por que esse parágrafo 1º quando fala incisos 1, 2, 3 e 5? Diante das possíveis condutas narradas na inicial, na denúncia que foi formulada, se enquadraria aqui, possivelmente, no inciso 3.
Então ele diz, a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto nominal e maioria absoluta mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Novamente, transcrição do texto da Constituição Federal e Constituição Estadual. Resta demonstrado que somente os membros da Câmara Municipal de Guarapari ou os partidos políticos com representação nesta Casa de Leis podem denunciar um vereador por quebra de decoro parlamentar. Neste momento, não podemos deixar de registrar que há uma indevida omissão no atual regimento interno da Câmara, o qual não prevê a iniciativa de partido político com representação nessa Casa de Leis para iniciar processo de cassação do mandato de parlamentar, uma omissão ilegal conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu não vou fazer a leitura de todo o precedente, porque senão o nosso tempo vai se estender, mas é ação direta de inconstitucionalidade número 3619, de relatoria do saudoso ministro Eros Grau, fazendo uma análise desse conflito entre norma do regimento interno e da lei orgânica. E aí prossigo. O regimento interno da Câmara Municipal retira seu fundamento de validade da lei orgânica municipal, que por sua vez retira seu fundamento de validade da Constituição Federal. Entendimento este que tem o acolhimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Vejamos. E aí transcrevo um precedente do nosso Tribunal de Justiça que diz, só um trecho dele, as normas possuem uma hierarquia que deve ser respeitada, sendo que a lei orgânica do município retira seu fundamento de validade da própria Constituição Federal, razão pela qual goza de supremacia hierárquica em relação ao regimento interno da Câmara Municipal. Assim, todas essas normativas devem estar em perfeita harmonia para não ser ilegal ou inconstitucional, conforme o caso. Importante salientar que, apesar da nobre iniciativa do artigo 55 do regimento interno da Câmara, contemplar a possibilidade de qualquer eleitor poder requerer a perda do mandato de um parlamentar, aparentemente essa previsão extrapolou as regras de reprodução obrigatória contidas nas legislações acima citadas. Em situação similar, os tribunais de justiça de Santa Catarina e do Paraná consideraram ilegais a cassação de mandato eletivo quando o processo for iniciado exclusivamente por eleitor. E aqui eu trago também os julgados do TJ do Paraná e Santa Catarina. Nota-se que a aplicação do decreto-lei, e por que eu falo decreto-lei? Porque nos julgados eles mencionam a aplicação do decreto-lei número 201 de 67. Nota-se que a aplicação do decreto-lei número 201 de 67 deve ser subsidiária, quando existe previsão dos casos de perda do mandato eletivo de vereador na Constituição Estadual e lei orgânica municipal, como é o caso em tela, uma vez que essas legislações não prevê a iniciativa exclusiva do eleitor como forma de instauração de comissão processante pela natureza deste cargo eletivo. E abro aqui um parêntese, alguém poderia questionar, existe um decreto-lei de 67 trazendo ali um rito que dá a legitimidade ao eleitor fazer essa denúncia. Perfeito. Só que, primeiro, o artigo 5º que traz esse rito, ele diz duas coisas importantes. Ele diz que esse eleitor pode, mas eu tenho que observar se há um rito, presidente, na Constituição dos Estados. Ele diz que, no que couber, eu vou aplicar o decreto-lei federal. Então, primeiro tem que olhar para a Constituição do Estado. E a nossa Constituição Estadual, ela trouxe de forma específica já um rito. Ela trouxe que, para perda de mandato de parlamentar, a iniciativa, a provocação, a legitimidade não é do eleitor exclusivamente, pelo contrário, é da mesa ou de partido político. E por que essa discussão? Porque lá no artigo 5º, quando ele fala de cassação de prefeito, estamos diante de um sistema majoritário. Aqui sim, é o eleitor que faz o requerimento porque interessa a ele. Agora, quando estamos diante da perda, da possível perda de um mandato de um parlamentar, nós não estamos diante de um sistema majoritário, Zazá. Nós estamos diante de um sistema proporcional, onde, como eu disse anteriormente, o mandato não pertence ao candidato que foi eleito, mas sim à agremiação política que ele representa. Assim, para se evitar um possível vício de iniciativa, não é de bom alvitre a aplicação de parte do caput do artigo 55 do regimento interno dessa Casa, no tocante à denúncia exclusiva de eleitor para propor a perda do mandato eletivo de vereador, o que motiva o arquivamento do feito.
continua a fundamentação da ausência de juntada de documentos imprescindíveis. Ainda que houvesse legitimidade ativa da requerente, é um juízo hipotético, ok? Apenas na eventualidade de a gente reconhecer que poderia sim o eleitor exclusivamente propor essa denúncia. Para a apresentação das denúncias, apenas por amor ao debate deve ser feita análise quanto aos pressupostos processuais para o regular processamento das denúncias, o que se passa a expor. Neste momento é possível se constatar que as denúncias, apesar de assinadas em todas as suas laudas e aparentemente qualificadas pelo denunciante, não carrega qualquer tipo de comprovação documental para a aferição destes dados. Ou seja, não há cópia do comprovante de residência em nome da denunciante, que é mencionado, tem que ser eleitor do município de Guarapari. Então tem que comprovar que ele mora em Guarapari. Não tem cópia desse comprovante de residência, por quê? Para saber se reside neste município. Também não foi juntado cópia do documento de identidade para se comparação de sua assinatura, cópia do título de eleitor para saber se preenche o requisito do artigo 55. Ou seja, ainda que se fosse adotado o artigo 55 na íntegra, ainda assim teríamos alguns problemas aqui na denúncia. Neste caso, parte da doutrina de jurisprudência pátria entendem que seria também pré-requisito para a configuração da condição de eleitor, como polo ativo da denúncia, a demonstração de sua regularidade eleitoral, como, por exemplo, a juntada do último comprovante de votação ou documento equivalente. Porque imagina, ela pode ter o título de eleitor, ou ele pode ter o título de eleitor, mas ele pode ter deixado de votar em 3 eleições consecutivas e do seu título ser suspenso. Isso é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Okay? Então, ela não está em pleno gozo dos direitos políticos. A gente não tem como aferir, porque não foi juntado aos autos do processo. Analisando detidamente as denúncias, nos CDs anexados, a mesma não consta qualquer arquivo de áudio, como narrado na peça inaugural, ou seja, é impossível aferir se as alegações são verídicas, uma vez que nos CDs apresentados só estão atalhos de arquivos, que podem ou não serem de áudio, sendo impossível a reprodução dos arquivos para fins de confrontação com as afirmações entabuladas. Ademais, além de não anexar CD com conteúdo a ser reproduzido, as denúncias não trouxeram sequer indicação das provas ou dos aparelhos que gravaram os tais áudios mencionados nas folhas 2. E aí eu passo para o último tópico, para a gente poder encerrar, da fundamentação, da incompetência da Câmara e ausência de enquadramento regimental. Se não bastassem essas omissões e vícios, o que por si já inviabilizaria o trâmite das denúncias, a requerente em seus pedidos, e aqui eu abro parênteses, processo número 2788 de 2021, elenca uma série de sanções que são alheias às competências constitucionais desta Câmara Legislativa, com aplicação do Código Penal, o qual é competência exclusiva do Poder Judiciário. Basta verificar, por exemplo, as folhas 4 do processo número 2788/2021, que traz em seu rol de pedidos a aplicação de sanções penais que são de competência exclusiva do Poder Judiciário. Quanto ao pedido de abertura de CPI, contido no processo número 2810/2021, o mesmo não pode ser conhecido, uma vez que a denúncia tem por objeto perda de mandato eletivo, que não se enquadra em uma das hipóteses para instauração de comissão parlamentar de inquérito. 3. Conclusão. Diante do exposto, opina essa Procuradoria pelo arquivamento das denúncias formuladas pela requerente, pelos fundamentos anteriormente declinados. E, diante da omissão de um juízo de admissibilidade prévia em caso de denúncia formulada exclusivamente por eleitor, essa Procuradoria sugere, com base no artigo 185 do Regimento Interno, que seja formulado um precedente regimental para ser aplicado a casos futuros e análogos a este, com a seguinte sugestão de texto. Abro aspas. As denúncias formuladas exclusivamente por eleitor, visando a perda do mandato de vereador, devem ser arquivadas por ausência de legitimidade ativa, diante do que preconiza o artigo 51, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Fecho aspas. É o parecer Guarapari, Espírito Santo, 17 de agosto de 2021. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras e a explanação do Procurador-Geral da Câmara, referente à denúncia protocolada nesta casa, e assim irei prosseguir.
Feita a explanação técnica, considerando a omissão regimental, bem como o princípio democrático e a soberania do colegiado, irei colocar em processo de votação a sugestão técnica da Procuradoria-Geral desta Casa, pelo arquivamento da denúncia de protocolo 2788/2021 e da denúncia em apenso de protocolo 2810/2021. Nesse momento, entraremos no processo de votação. Os vereadores que aprovam, conforme orientação da Procuradoria-Geral desta Casa, o arquivamento das denúncias, permaneçam sentados. Pela ordem, presidente. Gostaria de orientar o nobre vereador que nós estamos no processo de votação. Vossa Excelência pode encaminhar a votação. Para encaminhar a votação. A palavra. Boa tarde a todos, quero cumprimentar a mesa, aos demais vereadores, o público que nos assiste. Presidente, eu quero iniciar a minha fala desta tarde com um trecho bíblico, um texto bíblico que nos diz o seguinte, João 8:7, fala o seguinte, um texto talvez muito conhecido: quem dentre nós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não estamos aqui, senhor presidente e demais vereadores, no papel de juízes para julgar o pecado. Mas estamos aqui, senhor presidente, no papel de legisladores para apurar condutas. Parabenizo o procurador-geral desta casa pela sua explanação, mas eu não poderia ficar calado diante de uma situação desta quando a rua os eleitores me cobram. Senhor presidente, estamos aqui para apurar condutas. Pecados todos nós temos, erros todos nós cometemos, e não vamos deixar de cometê-los, porque não somos santos. Mas condutas deveriam e devem ser apuradas. Se esse não é o instrumento, se o instrumento não é esse, senhor procurador, que a casa, que a Câmara providencie um instrumento para apurar. Porque eu não vou ficar andando na rua e sendo chamado de bandido, não vou andar na rua e sendo chamado de fazer isso ou aquilo outro, que eu não faço. Então, senhor presidente, o que eu quero sugerir nesta casa, nesta tarde, é que, com base na Constituição, no artigo 5º, inciso 55, que garante a todo cidadão o contraditório, o direito ao contraditório e ampla defesa, e nos diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa como meios de recursos a ele inerentes. Portanto, meus queridos vereadores, vamos permitir ao vereador ora denunciado, apesar de que a denúncia acaba de cair, que ele possa ter um processo de defesa amplo e que possa ter o contraditório. Para que esta Câmara não venha botar a mão sobre isso e venhamos a pagar o preço daquilo que fomos acusados ali naqueles áudios. Eles podem estar inaudíveis no CD, mas para mim, não. Ele chegou até a mim de uma forma muito audível, e quando eu fui ali chamado de bandido, eu não aceito ser chamado de bandido. Eu tenho meus defeitos, não sou perfeito, sou um pecador, cometo erros todos os dias, mas eu não vou aceitar ser chamado de bandido e baixar minha cabeça nesta casa e aceitar isso de forma gratuita. Boa tarde a todos. Por esta razão, eu gostaria de encaminhar a votação
contrária ao arquivamento da denúncia, ou que a Câmara possa abrir uma denúncia para apurar. Não quero aqui condenar. Não estamos no papel de juiz. Estamos aqui no papel de fiscalizadores para apurar uma conduta do vereador. Muito bom que ele esteja presente, porque eu não gostaria de falar isso na sua ausência. Parabéns, vereador, por estar aqui. E esse é o meu pedido. E, por esta razão, eu voto contra o arquivamento. Para encaminhar a votação, pela ordem, vereador Zé Preto. Contrário ou favorável ao arquivamento? Não, pode ser 2 contrários e 2 favoráveis. Presidente, boa tarde a todos, colegas vereadores, boa tarde a todos que nos assistem. Assim, graças a Deus, assim, nessa semana eu tenho caminhado muito e graças a Deus não ouve essa palavra comigo que o vereador é bandido. Eu, graças a Deus, talvez eu estou em outro município então, porque ninguém me falou e ninguém me relatou isso na rua. Eu estou até espantado que o colega falou isso aqui, porque ninguém me chamou de bandido. E graças a Deus, essa convicção eu tenho, eu não sou bandido. Então, ninguém me chamou, ninguém me osternou falando assim, você é bandido, os vereadores são bandidos. Então, por esse fato, pelos relatos que o procurador dessa casa explanou aqui, presidente, eu quero, assim, votar favorável ao arquivamento pela a conduta e malvício desse pronunciamento dessa eleita. Para caminhar, desta vez, favorável ou contrário, pela ordem do vereador Rodrigo Borges. A você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, que nesse momento não existe a discussão, existe o encaminhamento do processo de votação. Dois vereadores podem se posicionar favorável e 2 podem se posicionar contrário. Nós estamos indo para a terceira manifestação, com a palavra o vereador Rodrigo Borges. Bom, cumprimentar a mesa, os colegas, cumprimentar o público que está aqui e quem está nos assistindo. O que nós estamos hoje discutindo foi protocolado, para o público em casa entender, para todos da cidade entender. Foi protocolado uma denúncia por uma eleitora. Eu vim aqui mais cedo na Câmara olhar essa denúncia para poder saber quais são realmente os fundamentos. Uma coisa é a gente ouvir por áudios que chegam no telefone da gente, porque isso já aconteceu comigo e eu fui absolvido. E outra coisa é o que está sendo discutido agora na casa. Existe uma inicial, uma denúncia tem que cumprir alguns ritos. A pessoa tem que se identificar para fazer esse tipo de denúncia, senão vai lá e faz ela escondido, faz de outra forma. Mas para acontecer o que está acontecendo hoje, tem que se identificar, tem que ser eleitora, tem que provar isso. Foi o que o procurador explicou aqui, muito bem explicado. Um eleitor qualquer, uma pessoa qualquer, outro dia a gente estava discutindo isso aqui, um projeto da Camila Rocha, mostrei a ela não tem fé pública, ela tem que se identificar, ela também tem que ir lá e falar, eu sou essa pessoa, senão como amanhã fala que o João das Couve veio aqui, quem é João das Couve? Isso aqui não é para tirar ou inocentar o vereador, mas se isso for feito de qualquer maneira, amanhã pode ser anulado tudo. Para quem é advogado, como eu sou, mostra que isso é um rito que tem que ser cumprido desde o início, da maneira certa. O procurador veio aqui e pediu que seja arquivado, a pessoa pode fazer a modificação que ela quiser. Mas o que ele falou aqui é técnico, precisa ser cumprido esses requisitos. Isso aqui não é justificando, eu não sou a favor nem contra da prática que estão supostamente falando. Se teve o crime, que seja apurado. Agora, chegar aqui hoje, de qualquer maneira, falar, qualquer um entrar aqui, você é um ladrão e vamos... Calma lá, não é assim não. Eu concordo com a fala do vereador Isaac, que ninguém quer ser chamado de ladrão na rua.
Então nós não podemos também dar ouvidos a qualquer uma pessoa que não se identifica, que foi gravado um áudio de qualquer maneira, uma parte do que interessa leva para lá, ninguém sabe o contexto, quantos foram. Você acaba com a vida da pessoa. Isso é porque hoje foi gravado o Marcelo. Ontem foi gravado eu. E não foi bonito não. Até eu conseguir provar na justiça, passou meses, um monte de gente falando um monte de coisa. E depois não tem ninguém para falar que não tinha nenhum ilícito naquele áudio. Para você ser um homem público nesse país é difícil. É difícil você se levantar. Porque inventam qualquer coisa a seu respeito. Amanhã, Isaac. E vai vir um ou outro aqui para falar de você. Quer fazer uma denúncia? Faça nos termos da lei. Vai ser assegurado o contraditório. E depois, sim, vai ter um resultado final. Não antecipe isso. Hoje é o recebimento da denúncia do jeito que ela foi protocolada. Se alguém leu a denúncia, eu li. Não sei quantos vieram aqui, mas eu vim aqui ler. E o meu voto vai ser para o arquivamento, porque não tem condição nenhuma do que eu vi aqui prosseguir. Obrigado. Ainda no pequeno expediente, após a explanação, a leitura feita pela senhora secretária da denúncia e a explanação técnica da Procuradoria-Geral da Casa, considerando a omissão regimental, bem como o princípio democrático e a soberania do colegiado, irei colocar em processo de votação a sugestão técnica da Procuradoria-Geral desta Casa, pelo arquivamento da denúncia de protocolo, número 2788/2021, e da denúncia em apenso de protocolo, 2810/2021. Vereadores que aprovam, conforme a orientação da Procuradoria-Geral desta Casa, o arquivamento das denúncias, permaneçam sentados. Aprovado por 12 votos a 1, a decisão do plenário é conforme o que explanou o Procurador-Geral da Casa, pelo arquivamento.